de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a tua vida, com a tua família, com aqueles que nos acompanham pela internet. E Deus verdadeiramente é bom. Deus vai continuar sendo bom. Mesmo quando as circunstâncias queiram fazer você pensar o contrário. Tem situações na vida que surgem, que fazem a gente até mesmo duvidar de que Deus está com a gente. Só que na verdade Ele está presente. E tanto está presente, que é por isso que você tem vencido. Que é por isso que você tem chegado até aqui. Uma coisa é fato na vida de todos nós. Vivemos relacionamentos, querendo ou não. Eu já disse isso aqui outras vezes. Enfatizei essa realidade da qual o ser humano não consegue se esquivar. Interessante que quando o Senhor Jesus Cristo me chamou à comunhão com Ele, no dia 21 de fevereiro de 93, às 20h50, na Escola Evangélica de Buriti, num retiro da Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, eu queria viver no meio do mato isolado, que eu estava decepcionado com o ser humano. Falei, se o ser humano é assim, é melhor ver no meio dos bichos. E meu projeto era esse mesmo, era ser um andarilho e viver pelo mundo. Porque eu entendi que os relacionamentos, da forma que estavam, havia uma grande incoerência neles. Mas eu também tive que entender naquele momento que o problema não estava nos relacionamentos, mas na visão que eu tinha de relacionamento. Na perfeição que eu buscava e que, bem provável, eu mesmo não o tinha. Entre os seres humanos é normal o relacionamento. Casais, vizinhos, colegas de escola, trabalho, amigos, tem os mano, tem os brother, vai longe a história. Tem aquele que é o chegado. Chegado é mais que irmão, né? Cadê o conceito aí, moçada? Fulano é meu chegado, então é quase mais que irmão. As palavras que se usam são as mais diversas possíveis. Mas existe um tipo de relacionamento que é muito mais forte. É o relacionamento de sangue ou familiar. Esses tempos atrás eu preguei aqui sobre a família da fé. Sobre alguns aspectos da família da fé. Mas, de acordo com o que nós pregamos a semana passada sobre a obra de Deus e a nossa cooperação com ela, essa semana nós queremos entrar em um detalhe também muito singular nessa obra de Deus na nossa vida. Por que Deus te inclui numa igreja? Você querendo ou não, se você é um cristão, você está incluído na igreja de Cristo. E uma vez incluso na igreja de Cristo, você faz parte de uma irmandade. Você necessariamente vai ter irmãos. É interessante que o aspecto da irmandade dentro de uma igreja, por muitas vezes, ele é torcido e entendido errado. Muitas vezes. Por que isso, pastor? Simples. Errais não conhecendo as Escrituras. Estabelecem conceito de irmão que não tem base na Bíblia. E o que está falando na Bíblia Sagrada desprezam ou ignoram. Pois bem, tem relacionamento que você escolhe. Tem outros que não.
você não escolhe a família que nasceu, os irmãos que tem. Ah, mas eu fui adotado. Não, escolheram o rostinho bonitinho. Ah, sorriu para mim. Geralmente é assim que fazem, né? Olha, é a minha cara. Tudo bem, escolheu. Mas você não escolhe o perfil psicológico daquela criança. Você não consegue estabelecer como ela será dali 10 anos, dali 20 anos. Não se escolhe a família que tem. Assim também você não escolhe o teu irmão. Será que a Gleice escolheu a Thaís ou a Thaís escolheu a Gleice? Não, né? Mas Deus colocou vocês como irmãs. Ponto. E esse vínculo de irmã, de irmão, é mais forte do que o vínculo de amigo. Porque é um vínculo de sangue ou até mesmo de criação, que tem os irmãos de criação. Mas é um vínculo estabelecido com fortes laços para sempre. Qual de nós aqui nunca desentendeu com o irmão? Ih, só um. Aqui não tem irmão? Eu ia falar desse caso, se você não tem irmão. Mas a maioria daqueles que tem irmão, um dia ou outro já desentendeu. Eu recordo-me que eu e a minha irmã tínhamos divergências muito acentuadas. Para não falar que era briga. Essas divergências acentuadas chegava-se algumas vezes a vias de fato, ou no linguajar policial, a uma desinteligência. Tendo que haver uma intervenção profícua de minha progenitora, sentada nos dois. Mas percebam que hoje eu tenho um vínculo gostoso e alegre com a minha irmã. Porque aquelas coisas de criança têm que passar. Você tem que crescer. E crescendo, você vê que aquelas brigas, na maioria das vezes, nada mais era que birrinha ou coisas sem grande importância. Mas e na fé? O que significa para nós, segundo a Bíblia Sagrada, o que significa sermos irmãos em Jesus Cristo? Abra, por favor, a palavra de Deus. No Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. O Senhor Jesus Cristo estava falando de alguns procedimentos errados dos escribas e fariseus. Eles gostavam muito de ostentar o cargo, de ostentar o prenome, doutor, escriba, fariseu, mestre. E aí no capítulo 23, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo diz isso, e não é só nessa passagem, ele está querendo enfatizar um aspecto que nós precisamos entender. Que naquela época, parece que eles não estavam entendendo. E eu me pergunto se nos nossos dias, se aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia, se todos que estão ouvindo essa mensagem entendem o que significa ser irmão em Jesus Cristo. Vejamos. Ser irmão significa, primeiramente, compartilhar a mesma fé e atitude. O primeiro aspecto que nós queremos ressaltar nessa noite, que ser irmão pressupõe, o ponto de partida é esse, a mesma fé e atitudes, no sentido de mostrar que aquela fé é verdadeira. Domingo passado nós enfatizamos que a obra de Deus é crer. E se você crê, você obedece. E se você crê em Jesus e você obedece a Jesus, você faz parte dessa fraternidade estabelecida por Deus. Pois bem, as Escrituras deixam claro isso por várias outras passagens. Mas
Esse compartilhar da mesma fé, como pode ser medido ou estabelecido? Ah, pastor, eu creio em Deus, mas eu não creio que nem aquele irmão, não. Aquele irmão parece fanático. Ele ora 3 vezes ao dia, ele até lê a Bíblia, até vai no culto todo domingo. Eu não sou assim, eu vou quando dá. Quando o Bento bate favorável, eu vou lá. Ele começa a ter divergências sobre as expressões dessa fé no sentido do seu conceito. Na verdade, cada um de nós, ao entendermos a irmandade, deveríamos pensar o seguinte: ela é estabelecida pela palavra, e a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, mas sim da vontade do Espírito. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Quando você entrega a tua vida a Jesus Cristo, quando você se arrepende de seus pecados e diz: Senhor Jesus, me perdoa, eu quero andar contigo, você faz parte de um núcleo de irmãos, que são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porém, de forma mais específica, Deus te leva a juntar-se a outros irmãos. Eu tenho irmãos nossos muito queridos na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Metodista. Porém, aonde Deus me chamou para servir foi na Presbiteriana. E ali eu tenho irmãos muito queridos também. Nesses últimos tempos, nós recebemos a visita em casa de alguns irmãos. E foi bem interessante isso, esse mês inclusive. Irmão Walter, a Meire, eles até estiveram aqui na igreja, o Júnior, Natália, Letícia, foram em casa nos visitar, porque foi estabelecido um vínculo entre nós, de irmãos, mas de companheiros de caminhada, de diálogo, de auxílio, de chorarmos juntos, de rirmos juntos. Há um tempo atrás também, no ano passado, que não está tão distante assim, veio até a nossa casa o irmão Sérgio e o irmão Devanir. Passávamos horas conversando das coisas de Deus. Mas foram visitas muito agradáveis para mim. Por quê? Trouxe-me aquela alegria de estar junto com irmãos queridos e amados que expressam a mesma fé e que têm tentado, têm lutado para viver uma fé genuína e fazer a vontade de Deus. Então percebam que esse vínculo é estabelecido por base em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, ele crê em Jesus Cristo. Nós somos irmãos. Independente do que eu acho dele. Ô irmãos, esse aspecto é tão complicado às vezes na igreja. Irmãos por pouco, por muito pouco, matam o outro irmão, não literalmente, mas matam no coração. Negam que são irmãos uns dos outros, quando na verdade esse laço deveria ajudá-los. Deveria ser um instrumento em nossa vida, em nossa igreja, de fortalecimento. Eu digo isso porque foi tão gostoso estar com aqueles irmãos, poder trocar ideias e pensamentos com eles, ouvir dos seus problemas, falar dos nossos, orarmos juntos. E eu entendo que a igreja ela tem uma dinâmica nessa irmandade que precisa ser vivida. Não basta eu ter conhecimento de que somos irmãos, eu preciso viver essa irmandade. E para viver, eu tenho que estar disponível, disposto. Outra coisa que é verdade, infelizmente, o inimigo de nossa alma, as circunstâncias carnais, não querem que você viva como irmão em Jesus Cristo. Por exemplo, possivelmente você teria outras coisas para fazer no domingo à noite. E não está aqui reunido prestando culto. Não digo todos, mas eu sei que alguns teriam. Só que essas outras coisas, nem todas são do agrado de Deus. E para que você venha e preste culto a Deus, tem que haver um esforço teu. Tem que haver uma determinação tua em escolher entre uma coisa e outra.
Mas ao escolher vir prestar culto, você escolhe também, além de prestar culto, de estar reunido com outros irmãos da mesma fé. Por isso que nós nos reunimos numa igreja onde a nossa fé é comum. Eu creio em Jesus, você crê em Jesus. Eu quero obedecer a Deus, você quer obedecer a Deus. E essa fé nos une. Mas o que mais significa sermos irmãos? Significa compreender que não depende de nossa escolha. Essa é a parte mais difícil. Você lembra de uma ilustração que nós fizemos aqui um tempo atrás? Eu ouvi ela uma primeira vez na igreja presbiteriana de Osasco pelo reverendo Gildásio. E nunca mais esqueci. Ele contava uma história o seguinte, que vinha um menininha menor levando o seu irmãozinho maior. Só que era bem mais fortinho, entendeu? Para não falar que estava acima do peso, era bem mais fortinho. E ela vinha quase caindo, carregando aquele nenezinho. E uma pessoa chegou e falou, mas vem cá, por que você está carregando essa criança? Você não aguenta? Ele não é pesado para você? Falou, sim, é pesado, mas é meu irmão. E tem horas que é exatamente isso que acontece. Nós não devemos ser um peso na vida do outro. Mas a gente precisa entender que o vínculo de irmão é maior do que as nossas opiniões pessoais. Ah, fulano gosta de amarelo, eu gosto de azul. Então não converse com ele. Aí vai ter a ala do azul e a ala do amarelo dentro da igreja. Eu entendo que a igreja, nessa diversidade, ela é uma escola de tolerância. Ela é uma escola onde nos ensina a conviver com pessoas diferentes. Não somente a conviver, mas relacionar-se e aprender que nas diferenças há também qualidades. E essas qualidades são deliberadamente colocadas por Deus para ajudar a nossa vida mutuamente. Imagine se todo mundo fosse igual a você. E aí, vamos pensar. Tem gente que falou assim, não. Eu também digo, não. A pessoa, uma igreja de Hélio, vai ter coisa que vai ser legal, mas tem coisa que vai ser muito chata. Ele é muito detalhista nas coisas. E sou. É um defeito? Tem hora que sim, tem hora que é uma qualidade, mas tem hora que é um defeito. É aí que tem o equilíbrio, um irmão ajuda o outro a chegar num ponto de moderação. E os dois, apesar das diferenças, continuar caminhando. Assim como não cabe ao filho determinar a família, assim também aqueles que são irmãos em Cristo não foram assim constituídos pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Ora, aí eu vou mais além. Por que Deus me colocou na igreja presbiteriana Filadélfia? Por que Deus te colocou nessa igreja? Por que Deus te deu esses irmãos? Porque nós partimos do pressuposto que os irmãos, teoricamente, que você teria mais afinidade são esses, os quais você convive. Esse convívio não saiu amém. Você está convivendo com eles. E aí a gente tem um outro problema, seríssimo. Não vivemos a comunhão que Deus deseja. Às vezes a nossa comunhão é tão superficial. Você está bem? Estou bem. Você está bem? Está bom. Então tá bom, tchau. Já viu esse diálogo de porta de igreja? Eu me recordo até hoje. Eu era pastor na igreja central de Cuiabá. E lá o cumprimento na hora da porta era bastante. Era de 500 só de mão para frente. E era o costume. Você realmente tinha que ir na porta e cumprimentar todo mundo. E depois dos 400, Deus abençoe, boa semana. Deus abençoe, boa semana. Uma irmãzinha estava passando, eu falei, irmã, você está bem? Estou, pastor. Então você finge que está, que eu finge que acredito. Ela começou a chorar. Eu falei, volta ali que a gente vai orar. Eu olhei para ela e falei, não está bem. Mas ela disse que está bem porque é o costume.
Ela não entendeu que entre irmãos você pode ser sincero e falar, pastor, não estou legal, ora por mim. Hoje o dia está difícil, o senhor pode fazer uma oração, pode andar comigo, vir fazer uma visita, vamos conversar. Irmãos, essa é uma área onde o inimigo tem atuado para que a gente não viva a comunhão que cura, que sara, que restaura, que ajuda. O quanto é triste você ver, por exemplo, irmão sofrendo sozinho, porque acha que é vergonha falar que está com dificuldade. Seja dificuldade na família, seja dificuldade financeira, seja que tipo for. Ora, tem coisas que vou te avisar, viu? Presta atenção. Que o teu pastor não vai poder resolver nunca. Mas no mínimo, a gente vai enfrentar junto. No mínimo. Se eu não puder te ajudar, pelo menos te atrapalhar, eu não vou. Essa é a regra que tem que haver entre irmãos. Se eu não posso te ajudar a vencer aquele problema, eu posso pelo menos me colocar ao seu lado para que essa caminhada seja menos sofrida. É o exemplo de um irmão que está enfermo. O que nós fazemos com o irmão que está enfermo? Deixa morrer que ele vai para Jesus. Presta atenção. É uma verdade que você está falando, mas não tem um pingo de piedade. Não tem um pingo de compaixão. Chorar com os que choram. Ver alguém que está sofrendo e se compadecer. É aquilo que falamos aqui com muita propriedade, a empatia. Você se pôr no lugar do que está sofrendo. Ora, quem melhor para te acolher e te entender do que um irmão na fé? Deveria ser o melhor ambiente para você procurar ajuda. Mas pastor, eu não confio nos irmãos. E vou dizer um negócio, tem hora que nem eu. Credo, pastor, credo mesmo. E eu falo, Jesus, tem misericórdia. Por que eu não consigo não confiar naquele irmão? Porque ele é linguarudo, fofoqueiro, fala mal de todo mundo, sem noção. Você falou aqui, ele parece uma gazeta, publica na rádio inteira da Curitiba. Oh, meus irmãos, tem irmãozinho que capricha na malignidade. Você fala A, o A vira A, B, C, D, E, G, e vira o alfabeto inteiro lá na frente. Nós precisamos aprender que assim como num lar precisa de confidencialidade, no relacionamento entre irmãos também. O que eu tenho por hábito fazer nos aconselhamentos quando a gente vai conversar com alguém? Fulano, você gostaria que eu compartilhasse isso com mais alguém? Automaticamente com o pastor Anísio eu vou compartilhar, porque nós temos essa regra, esse princípio entre nós. Se alguém falou comigo, falou com ele. E muitas vezes quando fala com ele, fala comigo. Por quê? Não é questão de fofoca, é questão de a gente jejuar e orar por aquele irmão. Agora, se alguém pedir, olha, pastor, não gostaria que falasse com ninguém, a minha esposa não vai saber. E ela já sabe que não é para saber. Então, geralmente eu pergunto, irmão, isso aí pode ser compartilhado para a gente orar? Não, pastor, não gostaria. Morreu a história. E os cristãos precisam, às vezes, aprender a ouvir, guardar e pôr em oração. Para você não expor o outro em uma situação que ele não se sentiu à vontade. Mas vamos pensar mais. Vamos mais longe. Você precisa de alguém que te entenda e te aceite? Precisa. Eu preciso. Você precisa de alguém que te ajude na caminhada? Preciso. Eu preciso, você precisa. Ora, o irmão deveria ser isso. A gente não escolheu. Uma vez que a gente não escolheu, eu entendo que tem um propósito de Deus em nos colocar nesse local e ajudar-nos nessa caminhada, uma ajuda mútua. Só que à medida que a gente foge de relacionamentos como irmãos, a gente deixa de ter o que Deus queria que a gente tivesse. Por exemplo, vai procurar conselho
Estou pensando em fazer um trem errado. Procura com o outro que está errado. Vê o que vira. Estou pensando em encher a cara. O outro que está querendo encher a cara fala, vamos junto. Não é assim? Bora, vamos beber. Estou pensando em faltar na igreja hoje para a praia dar um rolê. Se o outro está disposto, vai os dois. Procura conselho com quem é de Deus, com quem quer o teu bem, com quem tem coragem e amor de às vezes discordar de você, mas com ternura. Não é fácil, né? Depende se você chega tudo empolgado com uma ideia errada, o irmão fala, olha, meu irmão, eu te amo, mas isso aí eu não posso apoiar. Porque essa ideia tua não está correta. Não está agradável a Deus. Vamos para adiante. O que significa sermos irmãos em Cristo? Primeiro, compartilhar a mesma fé. Segundo, compreender que não depende da sua escolha. Mas em terceiro, significa buscar o crescimento e o bem-estar dessa família. Por isso que a palavra diz, olha irmãos, se vocês se mordem e se devoram, cuidado para que vocês não sejam mutuamente consumidos, destruídos. O objetivo de sermos irmãos é para que eu ajude o seu Flávio a crescer, o seu Flávio ajude o pastor Hélio a crescer, e assim mutuamente a gente vá caminhando. Agora olhe só a estratégia do mal. Por vários obstáculos, para que vocês não confiem, para que vocês não se relacionem, para que as ideias e os conselhos que você tiver sejam as ideias e os conselhos somente de fora. Sabe qual que é o drama? Talvez não sei do pastor Anísio, mas o meu é que as pessoas só nos procuram depois que o trem desandou. Depois que descarrilha é que vão nos procurar. Tem alguns que até falam, pastor, o que você pensa disso? Antes de fazer. A maioria, depois que fez e deu errado, pastor, me ajuda. E no geral, irmãos, é pouca coisa que a gente pode fazer. O correto seria, antes de você fazer algo errado, procurar conselho com aqueles que são de Deus. Conselho com os teus irmãos, que te amam e querem o teu bem. Se a Laís procurar a Larissa, querendo fazer uma coisa errada, a Larissa fala, a vida é tua, faz o que você quiser. Lógico que não. Eu sei que ela não faria isso. Por mais que seja duro confrontar a tua irmã, você fala, não filha, não faz isso não vai ser bom para você. Não é isso que você faria? E é isso que a família tem que fazer. Meus irmãos, nós temos um privilégio e ao mesmo tempo um dever de buscar o crescimento um do outro e de se meter sim na vida um do outro. Na minha vida ninguém se mete, por isso você tem quebrado a cara. Por isso que muitas vezes o que você colhe é a tempestade no meio de todas essas coisas erradas. Queridos, Deus quer coisa boa para nós, para a tua vida. Olha só a importância, vamos caminhar um pouquinho mais. A Bíblia Sagrada diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Efésios 4:3. A palavra de Deus nos diz, ó quão bom e quão agradável, que os irmãos vivam em união. O que significa isso? Se você juntar essas duas palavras com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que todo reino dividido não subsiste, começa a tomar outro sentido a fraternidade. Que à medida que o inimigo consegue gerar discórdia, divergência, contenda em nosso meio, ele está conseguindo dividir. Ao invés da gente se fortalecer, a gente fica observando o erro um do outro e não caminha junto. Irmãos, qual de nós não tem nenhum erro na sua vida? Nenhum. Todos nós temos. Eu tenho. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. E o inimigo quer lançar na nossa mente de que ser avulso tá bom.
Porque ninguém fica sabendo da minha vida, não me meto na vida de ninguém, e no final os dois vão afundando em situações que poderiam receber auxílio mútuo para vencer. Quando a gente está unido, a gente vence melhor. Tem mais força. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não é isso que você espera quando você tiver dificuldade? Eu espero isso. Porque é isso que Deus quer fazer através de nos colocar no relacionamento de irmãos. Ora, qual que é a tentativa de grupos pequenos? Você já parou para pensar nisso? Não importa o nome, se o nome é célula, se o nome é grupos familiares, para mim o nome pouco importa. Os relacionamentos firmados no grupo pequeno são exatamente para que a gente viva essa comunhão que tanto precisamos. Ora, você já reparou? Quem começou a frequentar a célula aí o ano passado, a Sayonara foi, né? Você reparou o seguinte? Que você começa a conviver com os irmãos, você começa a reparar os defeitos, mas também as qualidades e principalmente o que os irmãos precisam. Eu não sei você, Sayonara, mas eu sei que eu, à medida que eu vou me relacionando, eu começo a orar mais específico pela vida dos irmãos. Ah, eu sei que esse irmão precisa disso, então eu vou orar por isso. Eu sei que esse irmão aqui está abatido, então eu vou ligar mais vezes para ele. Eu sei que esse aqui enfrenta uma luta, eu vou lá fazer uma visita. E os grupos significam exatamente isso, fortalecer esses laços para que a comunhão seja mais vivenciada e fortalecidos nessa união, sejamos vencedores. Da mesma forma, deveríamos buscar relacionamentos uns com os outros. Mas pastor, o crente deve ter amizade só com o crente? Não falei amizade. Amizade você pode ter com outras pessoas. Mas estou falando que o vínculo de irmão é com os crentes. E de modo especial, aonde Deus te colocou. Ou será que Deus te errou colocando você aqui? Não, eu acho que Deus acertou. Porque Deus sabe o que você precisa e o que nós precisamos receber também de você. Porque é uma troca. Não só a gente oferece a você, mas você oferece a gente chances de aprendizado e crescimento. Pois bem, ressaltamos aqui alguns aspectos do que significa sermos irmãos em Cristo. Primeiro, compartilhar a mesma fé. Segundo, compreender que não depende da nossa escolha. Terceiro, buscar o crescimento e o bem da família. Esses três aspectos podem ser aplicados a várias áreas da nossa vida. Não só da nossa fé. Vamos fazer esse mesmo princípio para dentro de um lar? Ok, vamos lá. Para dentro de uma casa. Vocês compartilham a mesma família. Ora, se é a mesma família, não depende da sua escolha. E se não depende da sua escolha e é a mesma família, você deveria buscar o bem e o crescimento da sua família. Mas quem é mesmo que não quer isso? O inimigo. A carne. A vontade do homem caído não é o bem-estar da família. A vontade do homem caído é fazer com que a família seja um instrumento do seu querer e ponto. Quando a gente não está em Cristo, a Larissa não vai considerar a vontade da Sayonara. A Sayonara não vai considerar a vontade da Larissa. E a ambas em Deus. Vai haver uma tendência pecaminosa de querer prevalecer só uma vontade. Independente de estar certo ou estar errado. Assim o Jefferson, assim a Jaqueline, assim cada um de nós. Por isso que nós devemos vigiar e orar na família, para que a família tenha a comunhão que Deus deseja. É fácil? Não. Mas é possível? É. E à medida que você consegue, você vai desfrutando de algo muito especial. Muito especial. Aos casados aí, o teu casamento hoje está melhor do que quando começou? Tem que estar. Amém, irmã? Minha esposinha amada. Eu não combinei não, mas esse tem foi maravilhoso para mim. Obrigado. Eu tenho me esforçado para ser um marido melhor.
Eu tenho me esforçado para ser um homem melhor, um irmão melhor dela. Porque ela é meu círculo ali mais perto. E ela precisa disso e eu preciso disso. Você tem se esforçado para ser uma pessoa melhor dentro da sua família? Reconhecido os seus erros, procurado perdão, procurado ajuda. Falou, Deus, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser diferente. Entre os irmãos de sangue, como é que está o vínculo aí? Está indo? Filho, diferença vai ter. Oh, meu Deus, queria tanto que entendessem isso. Não joga o teu irmão fora por pouca coisa, e nem por muita coisa. É teu irmão. Vocês precisam superar as diferenças. E esse superar as diferenças vai fazer bem, principalmente para você. Você vai colher o fruto de se esforçar para superar as diferenças. Tenha certeza. E na fé é a mesma coisa. Vamos aplicar isso aqui para a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Qual esforço você faz para viver como irmãos aqui em nosso meio? Ah, pastor, não tem que ser esforço, tem que ser natural. Naturalmente você não vai fazer. Tudo que Deus manda é porque naturalmente você não faz. Porque se você fizesse naturalmente, Ele não precisava mandar. Se fosse uma ação natural tua, não precisaria estar mandando aqui. Nós precisamos saber o seguinte, que viver como irmãos é mandamento, mas é também um esforço. E aí, Mário, está tudo bem? Tá? Como é que está fulano? Está bem? Deus abençoe. Se eu não pegar o telefone e não expressar, ela nunca vai saber. Eu lembro-me que faz uns tempinhos, acho que uns 15 anos, o irmão ligou para mim e falou, ô, pastor Hélio, eu gosto muito do senhor, tal. Eu falei, ô irmão, que benção ouvir isso. É tanto tiroteio que a gente, quando ouve isso, parece até que vem bomba depois, né? Não, é que se a gente não expressa, como é que você ia saber? Falei, irmão, obrigado, muito obrigado. E eu tenho muito carinho por você também, e eu erro porque nunca expressei isso. Já viu como nós somos ávidos, rápidos para expressar a nossa ira? Para expressar o nosso desabor, a nossa desaprovação, a gente é rápido. E para expressar o nosso contentamento, a nossa gratidão, a gente é meio lerdo. Para não falar que às vezes nem expressa. Faz o teste dentro de casa. Qual a última vez você deu um beijo na sua esposa e falou, amor, que almoço gostoso? Lembra aí, Márcio? Não pode fazer não? Você só critica quando tem muito sal? Largou no sal hoje. Para, irmão. Fiz 50 dias com sal no ponto. Um dia que passou, você faz estragar 50? Não, elogia. Nós precisamos vencer o mal com o bem. Aprende isso. Dá uma bicuda nesse maligno que tenta fazer da tua vida um atrapalho e comece a expressar as coisas boas que Deus manda. Qual foi a última vez que você falou para o teu irmão que gosta dele? Irmão de sangue. Faz o teste aí, Maila. Faz o teste, vamos ver. Faz o teste aí. Para Mariana, isso. Doeu? Foi ruim? É bom demais, é bom demais. E a gente precisa fazer isso mais vezes. É exatamente para não deixar só o mágoa, só o rancor, só aqueles momentos tensos prevalecer. E entre irmãos, qual foi a última ligação que você fez para o irmão aqui da igreja, no sentido de motivá-lo na fé? Sr. Rigatti costuma fazer, né, Sr. Rigatti? Sr. Rigatti eu sei que está no caderninho dele lá, ele liga, motiva. Mas e você? Será que nós precisamos estimularmos um ao outro a fé e a constância? Sim, diz a Bíblia. E como a gente faz isso? Ah, pastor, eu fiz uma oração pelo irmão. A oração é ótimo, faça. Mas faz também uma atitude. Faça a oração
e que leve a uma ação. E essa ação que seja contagiosa. Tomara que o vírus do amor prevaleça. Tomara que o vírus da unidade prevaleça. E que contamine essa igreja de tal maneira que o pessoal veja e fala: que bom estar no meio de vocês. Verdadeiramente eu sinto amor entre vocês. Outro dia me ligaram, entendeu? Aquela expressão de carinho espontânea. Hoje, meus irmãos, às vezes você não consegue fazer uma visita. Não, visita pelo telefone. Tenta. Faz alguma coisa em favor dos teus irmãos e da obra de Deus na tua vida em relação a eles. Por fim, ser irmão é algo muito precioso, tanto no sentido de sangue, como no sentido da fé. E as nossas diferenças são muito pequenas em relação ao nosso Deus. Maior é Deus em nossa vida. E com Deus, por Cristo, com Cristo, você pode vencer, superar as diferenças, ser tolerante da forma que vocês esperam que sejam tolerantes com vocês. Ter paciência com o irmão que está vencendo, para que você também receba paciência com as coisas que você está vencendo. E de forma que mutuamente venhamos a ser bênção e nos ajudar na caminhada. Entendeu isso? Amém? Agora sai e vive. Vamos ficar em pé, vamos orar. Olha, se você já fez muita besteira no âmbito de irmãos e tiver chance de pedir perdão, peça. Eu lembro que um dia eu tive que chegar para minha irmã e falar: irmã, me perdoa, fiz muita ignorância. Fui falando com ela, falei: você me perdoa. Tem hora que os casais têm que pedir perdão um para o outro. Falar: me perdoa, meu bem, talvez eu não te tratei como você merece. Não tenha vergonha de obedecer a Deus. Não tenha vergonha de ser fiel a Deus. Dá uma bicuda no inimigo. Mas mete os bicudos para longe. Fala: aqui não. Aqui não vai vencer a ignorância. Aqui vai vencer o poder de Deus. Ó Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me remiu, me tirou das trevas e tem tirado muitas vidas da cegueira espiritual. Porque compreendendo a tua palavra, eu entendi o teu amor, entendi que no Senhor eu tenho perdão e tenho vida. E muitos dos meus irmãos compartilham essa mesma fé. Aleluia. De forma, meu Deus, que o Senhor nos coloca como irmãos uns dos outros, para que possamos nos ajudar, Senhor, e não para atrapalhar a vida um do outro. Meu Deus, faça de mim, faça de cada um aqui bênção na vida um do outro. Não permita, Deus, que a carnalidade, que o pecado venha atrapalhar a bonita e maravilhosa obra que o Senhor quer fazer no meio da irmandade, nos levando a sermos fortalecidos através da comunhão, sermos edificados, sermos exortados, sermos corrigidos, mas principalmente sermos amados em Cristo Jesus. Oh Deus, muito obrigado. Deus, agora eu peço que o Senhor os leve em paz e segurança, que o Senhor dê uma semana abençoada, que o Senhor visite esses lares e ajude, Deus, que essa palavra venha frutificar, venha produzir muitas coisas boas na vida deles. Ó Deus, olhe para aqueles que entraram aqui nesse templo com uma dificuldade, uma necessidade específica e que nós não sabemos. E Deus, muda essa realidade. Intervenha, Senhor, nessa família. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito venha produzir uma mudança. Venha produzir, Deus, paz, vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Poder sentar, Deus abençoe. Tem alguns avisos.